E aí, galerinha, eu sou o professor Júnior e procedendo com a dica anterior sobre o assunto de trigonometria, iremos resolver 3 exercícios sobre a aula. Bacana? Então vamos lá, eu primeiro trago um exercício da Cesgran-Hill e ele fala o seguinte: uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz um ângulo de 30 graus com um plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente quantos metros? Então o que ele quer? Na verdade, seria essa altura aqui, ó, e eu vou chamar ela de x. E eu vou começar a analisar o exercício. Bom, em relação ao ângulo de 30, o que eu tenho? Eu tenho este ângulo aqui, eu tenho este lado aqui, que é o x, e você percebe que ele é o cateto oposto, e eu tenho a minha hipotenusa, porque está acima do ângulo de 90 graus. Então, o que é cateto oposto sobre hipotenusa? Seno. Então, vamos calcular o seno. Pego aqui os valores, aí vai ter uma tabelinha, onde vai ter uns valores notáveis lá, e os que são mais usados, tá certo? Mais para frente eu vou estar passando uma dica para vocês gravarem, memorizar isso aí. Então, eu venho aqui, seno de 30 é o meio, substituo aqui, bacana. O cateto oposto é o x, é o que eu quero, a hipotenusa é 36, pronto, caí aqui. Nesse exercício aqui, bem simples, eu faço a minha multiplicação cruzada, onde vai ser 2 vezes x, 2x, 36 vezes 1, 36. Pego o meu x aqui, eu tenho que isolar ele, pego 2, passo dividindo, 36 dividido por 2, igual a 18, é essa altura aqui, tá certo? Então, essa foi a primeira aplicação nossa. A segunda, ele fala o seguinte: para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância, tá aqui, cadê? Aqui. E assim observa segundo um ângulo de 30 graus. Então, ele está observando um ângulo de 30 graus, a altura desse prédio aqui, conforme mostra a figura, calcule a altura do edifício, tá certo? Medido aqui a partir do solo horizontal. Então, vamos lá. Dado raiz de 3 igual a 1,73. Então, o que ele quer, na verdade? Ele quer a altura desse prédio, porém, eu tenho que achar esse pedacinho aqui, porque o outro aqui eu já tenho, que é 3 metros, ele já me informou. Então, em relação ao ângulo de 30, o que eu tenho? Olha, eu tenho um cateto oposto e eu tenho um cateto adjacente, porque essa parte aqui, ó, ele vale 30, tá certo? E como ele está tocando um ângulo, é o cateto adjacente. Então, o que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Tangente. Vou lá na tabelinha também, procuro o tangente de 30, ó, raiz de 3 sobre 3, vou substituir aqui, né? O cateto oposto é o x que eu quero, o cateto adjacente é 30, faço as minhas multiplicações cruzadas aqui, ó, 30 vezes raiz de 3 e 3 vezes x, né? Pego o meu 3 que está multiplicando, passo dividindo, simplifico 30 por 3 dá 10. Raiz de 3 ele me falou aqui, ó, que é 1,73, então eu vou multiplicar x igual a 17,3. Esse pedaço, como ele quer a altura total, basta eu somar os dois, então ali eu acho 20,3. Bacana, essa foi a segunda aplicação e vamos para a terceira e a última, que fala o seguinte: Enem 2009, questão 164. Ao morrer o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 km por 2 km, contém uma área de extração de ouro delimitada por 1/4 de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor de área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde aproximadamente a quanto, né? E ele falou o seguinte: considere raiz de 3 sobre 3 igual a 0,58. Então, vamos lá. Primeiro aqui, eu tenho que achar a área do João, tá certo? E para eu poder achar essa área do João aqui, eu tenho que utilizar aquela fórmula que é o que? Base vezes altura dividido por 2. Como eu já tenho a minha altura aqui, vamos dizer assim, eu pego aqui a minha base e vou chamar de x, tá certo? Professor, por que você está fazendo essa área do João? Porque olha aqui, como ele diz que ele quer a porcentagem da área do terreno que coube a João,
tá certo? E João aqui eu observei que é um triângulo, tá certo? Eu tenho que achar essa área aqui, tá? Mas primeiro eu tô tirando o que eu posso fazer aqui do exercício, né? A área do retângulo eu já sei, eu vou calcular. A área do triângulo eu preciso desse lado aqui, que é uma base vezes altura. Porém, para eu achar esse lado aqui, eu tenho que aplicar quem aqui? No caso, seria trigonometria. Como assim, professor? Porque você tem um ângulo aqui, você tem um lado e tem o outro. Professor, mas eu não tenho aquele ângulo. Calma, você tem um ângulo aqui de 90 graus, não tem? Ele não diz que é 1/4 do círculo de 1 quilômetro aqui de raio? Bacana, eu peguei esse 90 e dividi por 3. Então aqui são 30 graus para cada. Agora sim você consegue achar esse x aqui, tá certo? Vamos lá. Eu primeiro já calculei a área do retângulo, que é a área total, 6 km². A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então quem que é minha base? X vezes altura, que é 2 dividido por 2. Eu posso cortar esses dois aqui e assim eu tenho que a minha área é igual a quem? É igual a x. Então vamos achar esse x aqui, que aí eu acho a área de João. Então como que eu relaciono? Eu tenho um ângulo de 30, eu tenho um cateto oposto e eu tenho um cateto adjacente, porque está tocando ao ângulo de 30. Quem que é cateto oposto sobre cateto adjacente? Tangente, tá aqui. Então, quem que é tangente de 30? Tem a tabelinha, foi usado no exercício anterior, raiz de 3 sobre 3, porém, raiz de 3 sobre 3 eu vou usar 0,58. Então, aqui eu vou substituir, ó. Fiz a substituição, tá certo? Peguei o 0,58, pus aonde é raiz de 3 sobre 3, porque o exercício pediu para eu considerar. Multiplico cruzado, eu tenho aqui o meu x igual a 1,16. Então, a minha área aqui, ou seja, a área de João é 1,16. Só que ele quer a porcentagem da área do João com a área total. Então, como é que eu faço? Pega um e divide pelo outro. Pega o menor e divide pelo maior. E assim eu vou achar, ó, menor dividido pelo maior. Então, professor, como é que eu divido com vírgula? Calma. Eu tenho que tirar essa vírgula daqui. Para eu tirar, eu tenho que andar à direita. Assim eu tenho que pegar essa vírgula que está aqui, ó, e andar com ela também. O mesmo tanto que eu ando de um lado, eu ando do outro. E assim eu fiz. Olha lá. Andei. Deixa eu só apagar esse pontinho aqui. Andei. Então, o que que acontece? Como não dá para eu dividir, o que que eu faço? Vou acrescentar o 0 e vírgula e um 0 lá. Agora sim, vou pegar um número que eu multiplico com os 600, que vai aproximar o 1160. Nesse caso é 1. 1 vezes 600, 600 para 600, 560. Eu diminuí esses dois. Como ainda eu tenho que dividir, e esse número está muito grande, eu vou ter que dividir por 600 de novo. Como a vírgula já está aqui, eu acrescento mais um 0 aqui. Pronto, acrescentei. E eu pego e multiplico um número, o 600, que eu vou aproximar de 5.600. Nesse caso é o 9. 9 vezes 600, 5.400. Para 5.600 falta 2, tá aqui. Então eu já observei que a minha resposta é a letra E, que é 19%. Olha aqui, ó, 0,19, né? Eu estou em decimal. Se eu passar para porcentagem, né? Eu tenho aqui 19%, letra E, tá certo? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aí foi a nossa dica de trigonometria e até a próxima.